Agora é hora do esporte. Miguel Livramento, uma boa tarde para você. Boa semana para todos nós. Boa semana. Miguel, mesmo vencendo no Paraná, a situação do Joinville e do Jack ainda é complicada na Série B do campeonato? É complicada, mas melhorou um pouco. Melhorou. O Joinville estava aí a 5, 6 pontos do primeiro fora da zona de rebaixamento. E com a vitória, ele chegou a 29 pontos e o Oeste tem 33, são 4 pontos, quer dizer, mais uma vitória do Joinville, ele vai encostando. O interessante não é dizer, está longe, está perto, tem que somar pontos. Ganhou de 1-0, foi uma boa vitória. O torcedor do Joinville, aliás, o Joinville não merece ir para a Série C do Campeonato Brasileiro, né? Na pior das hipóteses, numa Série B. E é preciso que tenha o apoio de todos lá da cidade de Joinville. Já que estamos falando em Série B, na ressacada, o Avaí teve mais sorte do que juízo. Ganhou do Tupi pelo placar de 1-0, um gol marcado a 32 minutos, gol contra aí, ó. O Capa leva na linha de fundo e cruza, o zagueiro tirou de canela e botou para dentro. O Avaí ganhou de 1-0, ficou na 4ª colocação, tem possibilidades de acesso, tem uma boa oportunidade, mas agora o Avaí joga 2 partidas fora de casa. Vai jogar amanhã em Goiânia contra o Vila Nova e depois, dia 27, vai ao Rio de Janeiro enfrentar o Vasco da Gama. O Vasco que está em decadência, mas é o Vasco da Gama. A classificação na Série B ficou assim, ó. Você veja aí que o Atlético Goianiense lidera com 58, o Vasco 54, o Náutico tem 51, o mesmo número de pontos que tem o Avaí. O que difere é o saldo de gols. O saldo de gols do Náutico é 14, o Avaí tem 5. E na parte de baixo da tabela tem o Bragantino com 30, o Joinville 29, o Tupi com 26 e o Sampaio Correia com 26. Na minha avaliação, embora que no futebol você não pode afirmar nada, que pode tudo acontecer, acho que o Tupi e o Sampaio Correia já estão praticamente enterrados na lama para a Série C do ano que vem. Falando de Série A do Campeonato Brasileiro, a Chapecoense foi até Belo Horizonte, empatou com o Cruzeiro em 0-0, resultado normal. Esse resultado aí ajudou a equipe do Figueirense, porque o Cruzeiro, que briga com o Figueirense, lá na parte de baixo da tabela, pelo menos não deixou o Cruzeiro seguir, né? E aqui, foram alguns lances do jogo, e aqui, no estado Orlando Scarpelli, 17 mil, quase 18 mil pessoas, porque o Figueirense fez um resto de feira, né? Um resto de feira, dava greve, passava na frente do estádio, quer entrar, toma entrada, tudo. Valeu, o Figueirense perdeu para o Palmeiras de 2-1, agora passa, não vou falar essa palavra porque eu já fui processado uma vez, não vou falar nisso, mas que prejudicaram o Figueirense, prejudicaram. O árbitro da partida deu uma penalidade contra o Figueirense que só ele viu. E depois não deu um pênalti claríssimo, clamoroso contra o Figueirense. Aliás, a favor do Figueirense. Ele prejudicou o Figueirense 2 vezes. Marcou um pênalti que não foi e uma penalidade, essa aí, ó, a favor, ele não marcou. Então, foi prejudicado o Figueirense e fica numa situação difícil. O presidente do Figueirense está botando a boca no mundo, está reclamando, mas tem que também se projetar, né? Esse pênalti aí foi que ele não marcou. E depois, passaram os gols aí, ó, só para você ter uma ideia, a penalidade marcada contra o Figueirense, estava 0-0 o jogo, veja como é que foi. O zagueiro do Figueirense subiu com o atacante Gabriel de Jesus, e o árbitro deu penalidade. Os dois se chocaram no alto, e ele marcou a penalidade. Miguel, sem falar que o segundo gol do Palmeiras foi um gol irregular. A bola saiu. Mas aquela história, aí ficam nos perguntando, nós que somos cronistas, os torcedores perguntam, o que é que está acontecendo que não vai mais ninguém aos estádios? Pô, ontem foram quase 18 mil pessoas, aí o cara vai para lá para se divertir e sai irritado.